Olá, vamos fortalecer a nossa fé? Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nestes 3 versos, o apóstolo Paulo retrata o estado espiritual dos membros da igreja de Éfeso antes de terem se arrependido. Com isto, ele também retrata o estado espiritual de todo ser humano antes da conversão, ou seja, um estado de estar debaixo da ira de Deus. Como toda a mensagem da Bíblia aponta para Cristo, temos então no livro de Josué um retrato vívido do que o pecado é capaz de produzir no relacionamento do homem com Deus. No livro de Josué, capítulo 7, versículo 1, nós lemos: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. No capítulo 7, então, o povo de Israel foi derrotado por um pequeno exército de uma outra cidade, após eles terem vencido uma grande batalha derrubando os muros de Jericó. O motivo da derrota para aquele pequeno exército foi que havia algo condenado no meio do povo, trazido por um homem chamado Acã. Por causa daquela derrota humilhante, o texto diz que o coração de todos se derreteu e se tornou como água. Houve grande frustração, dúvidas. Não havia resposta para aquele estado de coisas. Havia medo por toda a parte. Assim, meus irmãos, é a natureza do pecado. Ela é invisível aos olhos, oculta aos olhos humanos. Está escondido, bem guardado debaixo de muitas camadas do coração humano. Produz derrota espiritual, frustração, dúvidas, incredulidade. Não traz resposta para os anseios da alma. O pecado pode ser invisível aos olhos humanos, mas não aos olhos de Deus. E por ser visível a Deus, e Deus ser santo, e o pecado odioso, é que Deus não pode tolerá-lo. Sua ira se acende, se inflama contra o pecado, exigindo justiça, juízo. O verso 12 nos diz que o povo estava condenado. Ele precisava eliminar aquilo que o condenava. O verso 15 nos diz: aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então, no versículo 24 a 25, Acã é eliminado. E no verso 26 está escrito: o Senhor apagou o furor da sua ira. Ou seja, a ira de Deus foi aplacada depois de eliminar o pecado. Depois disto, no capítulo 8, Deus deu vitórias novamente ao povo de Israel. Mas, meus irmãos, exatamente isto foi o que aconteceu na morte de Cristo. A Bíblia diz em Romanos 8, verso 3, que Deus condenou o pecado no corpo de Jesus. Por isso, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 em diante, até o 3, nos diz que ao invés de nos deixar na morte dos nossos pecados, ao invés de nos deixar andar de acordo com o mundo, ao invés de sermos guiados pelo diabo, ao invés de nos deixar seguir a nossa carne, os nossos pensamentos, ao invés de nos deixar debaixo da ira, Ele nos dá vida através da sua morte. Deus eliminou o que nos condenava através da morte de Cristo. Por isso, Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz: agora, pois, já
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, que grande oportunidade Deus tem nos dado nesses dias e a muitas pessoas para avaliarmos se estamos em Cristo ou não. Você está em Cristo? Deus te abençoe.